boa noite. Está começando pela rede CNT o Jogo do Poder ao vivo para um amplo debate sobre o resultado do segundo turno das eleições municipais do Rio de Janeiro. E para esta missão nós convidamos três dos principais analistas políticos do Rio. Os cientistas políticos Geraldo Tadeu, boa noite, Geraldo. Boa noite. O também cientista político Ricardo Ismael. Boa noite, Ricardo. E também o sociólogo e cientista político Paulo Bahia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ricardo. Boa noite aos telespectadores. Senhores, Marcelo Crivella foi eleito prefeito do Rio de Janeiro com 59,3% dos votos. Crivella tentou várias vezes cargos majoritários e às vezes não conseguia nem chegar ao segundo turno. E quando chegou, perdeu a eleição. Ele tinha já uma característica, largava sempre na frente e no curso da campanha ia se desidratando, ia perdendo substância e chegava sempre mal no final das eleições. Isso mudou. Por que mudou, Geraldo? Olha, eu acho que é um conjunto de circunstâncias, né? Ele tem cativos 20% do eleitorado. Isso, em todas as eleições, ele parte de uma base de 20%, mais ou menos. Ele conseguiu ampliar essa base, reduzir um pouco a sua rejeição. Então, no primeiro turno, ele teve 27,78%. Então, está mais ou menos dentro dessa base que ele construiu. Por outro lado, o centro se dividiu em 3 candidaturas. E aí permitiu que não só ele fosse para o segundo turno, mas fosse acompanhado de um candidato de esquerda, né, que era, para o próprio Crivella, o seu candidato preferido. Tanto que, no primeiro turno, Crivella pediu votos para o Freixo, sabedor de que... Poupou o Freixo, né, nos debates, Poupou, não, e chegou a pedir, disse, se vocês não votarem em mim, votem no Freixo. Ele sabia que um candidato com um perfil mais à esquerda facilitaria as coisas para ele. No segundo turno, ele conseguiu amealhar a maior parte dos eleitores do Bolsonaro e a maior parte dos eleitores de Osório, de Pedro Paulo, de Índio da Costa, né? E com isso ele ganhou massa suficiente para chegar a essa vitória. Então, é um conjunto de circunstâncias que favoreceram a eleição do Crivella. Ricardo Ismael, Crivella sagrou-se vencedor por conta exclusivamente de seus méritos, da gestão competente da campanha ou também pelos erros e equívocos cometidos pelo seu adversário, Marcelo Freixo? Eu diria que o Crivella teve aí um aspecto, né, que ele terminou se colocando no campo contra o PMDB, oposição ao PMDB, aqui na cidade do Rio e também a nível do governo do Estado. Portanto, nesse aspecto, para o eleitor, normalmente a mudança iria acontecer sendo com o Crivella, sendo com o Freixo. Porque eu estou dizendo, o Crivella, desde 2014, quando foi para o segundo turno, já protagonizava um pouco essa questão de ser anti-PMDB. E o PMDB, portanto, passa hoje por uma crise no governo do Estado e perdeu a prefeitura. Bom, além disso, aí entra a sua pergunta. Veja, eu acho que o Crivella dialoga com esse eleitor de centro, né? O eleitor do Osório, do Bolsonaro, do Índio da Costa e do Pedro Paulo melhor do que o Freixo. Quer dizer, se existe um erro, é porque o pessoal tem ainda uma política, um tipo de estratégia eleitoral que lembra muito o PT a nível nacional dos anos 80, que não fazia aliança com nenhum partido, mesmo do campo da centro-esquerda. Não fazia aliança com o Brizola, não fazia aliança com a Raiz em Pernambuco, por exemplo. E a partir dos anos 90, o PT foi se deslocando para o centro. Tanto é que na eleição 2002 vitoriosa do Lula, ele faz aliança com o PL, que é um partido de centro-direita, e colocou como vice o José de Alencar, portanto, uma coalizão, uma chapa, a Capital Trabalho. Então, eu acho que o pessoal ainda não passou por isso, porque tem uma imensa dificuldade de falar com esse eleitor de centro. Além disso, e para finalizar, eu acho que o Crivella acertou quando falou do mote de cuidar das pessoas. No final do último debate, o Freixo disse, não, mas eu não vou cuidar das pessoas, eu vou ouvir as pessoas. Bom, o prefeito eleito do PT no ano 2000, em Recife, adotou como mote da sua administração cuidar das pessoas. Normalmente, o Crivella, na verdade, está repetindo um mote da administração do João Paulo, que foi prefeito durante 8 anos da cidade de Recife. E é um ex-sindicalista metalúrgico, presidente da CUT. Portanto, não é um sujeito ligado ao centro, à centro-direita. Bom, então, na hora que ele falou de cuidar das pessoas, isso para um eleitor de comunidade, zona oeste, zona norte, significa o seguinte, uma das prioridades do Crivella é tentar me ajudar, eu que estou desempregado. É eu que estou vendo aí o colapso na saúde pública do governo do Estado. É eu que começo a ter problemas, normalmente, no dia a dia,
porque acabou a Olimpíada, acabou esse canteiro de obras que era a cidade, e agora vamos ter que enfrentar essa nova situação. Então, essa ideia de cuidar das pessoas, ela teve uma repercussão, e o Freixo, como eu disse, mesmo no último debate, ele disse, não, em vez de cuidar das pessoas, vou ouvir as pessoas. Eu entendo que é estimular a participação, mas nesse momento é preciso uma comunicação que seja mais ousada, no sentido, de fato, de chegar mais próximo dessa população hoje carente na cidade. Paulo Bahia, durante os debates, principalmente no debate da Globo, no último debate, o candidato Marcelo Freixo tentou a todo momento associar Crivella à Igreja Universal, ao bispo Edir Macedo, coisa que vem sendo feita ao longo dos anos em todas as campanhas eleitorais que Crivella participa, seus oponentes fazem isso com frequência e isso, de certa maneira, repercutia, tinha impacto eleitoral. Dessa vez, não teve impacto eleitoral. No debate, inclusive, Crivella dizia o seguinte, então, você quer falar de religião, a população não quer saber disso, quer saber do trabalho, quer saber da saúde, quer saber de coisas concretas. É isso mesmo. A resposta da população confirma a posição de Crivella. A população não quer saber de questões religiosas e sim de questões pragmáticas, objetivas de seu dia a dia? Em primeiro lugar, a população quer saber do seu dia a dia. Entretanto, não se pode descartar a questão da religião. E o erro do Marcelo Freixo é insistir na religião, sendo a maioria da população religiosa e acreditando nos valores do Crivella. Isso a gente tem de dados de pesquisa, que quando o Crivella fala o que ele fala, ele tem o apoio da maioria da população. Tá? E uma outra coisa importante nisso é que na primeira eleição do Crivella, em 2002, o Arthur da Távola caiu nesse erro. O Arthur da Távola partiu para cima do Crivella quando sentiu que ia perder a eleição, acusando da Igreja Universal, acusando de ser fundamentalista religioso. Isso se voltou contra o Arthur da Távola perdeu a eleição e o Crivella ganhou a eleição, curiosamente, com apoio do Lula. Que o Lula foi da primeira eleição do Lula. Portanto, a estratégia adotada por Marcelo Freixo nesse segundo turno foi equivocada, porque o Marcelo Freixo despolitizou a campanha eleitoral em vez de politizar a campanha eleitoral. Se o Marcelo Freixo politiza a campanha eleitoral, torna ideológica a campanha eleitoral, pelas diferenças que os dois têm marcadamente, diferenças que são visíveis e que os dois nunca esconderam, se ele vai para um discurso político, se ele não leva o que estava acontecendo nas redes sociais para o programa de rádio e televisão, tornando isso um alcance muito maior, obrigando ao Marcelo Crivella um contra-ataque, que era muito cômodo para o Marcelo Crivella, o contra-ataque é a despolitização da campanha. Isso favorecia a Crivella e não Freixo. Então, eu acredito que esse discurso de tentar desconstruir Crivella pelo ponto de vista da sua religiosidade, não deu certo na campanha, como não dará certo como oposição ao seu futuro governo. O candidato Crivella fez uma queixa agora no seu discurso de vitória, indireta, mas ao mesmo tempo contundente à imprensa. Não citou, na verdade, os veículos em relação aos quais fazia aquele tipo de crítica, mas disse que a imprensa foi facciosa. Obviamente que dois veículos importantes da imprensa brasileira publicaram matérias contrárias e matérias sobre a história de Crivella que não o favoreciam. O Jornal Globo, com a matéria de um livro que ele escreveu em que revelava, digamos, divergências e críticas à Igreja Católica, enfim. E também a revista Veja, que publicou uma foto de uma prisão ocorrida com Crivella há 26 anos. Em resumo, a imprensa não teve nenhum tipo, digamos, apesar de publicar essas matérias, isso não teve nenhum tipo de impacto. A imprensa já não consegue, ainda que publique matérias contrárias, ainda que publique matérias com, digamos, um apelo negativo, não consegue mais fazer a cabeça do eleitor? Depende da conjuntura política, Ricardo. A conjuntura política não favoreceu o crescimento dessas denúncias. Se fosse em outra conjuntura política e outro candidato de oposição, talvez essas matérias tivessem um impacto maior do que tiveram. E eu acredito que esse impacto ele se faz sentir na quantidade de votos nulos e brancos, que foi bastante significativo. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas, de qualquer forma, o trabalho da imprensa, ele tem que continuar do jeito que é, livre, e a conjuntura política que muda.
Eu vou fazer um rápido intervalo e voltamos em 1 minuto, hoje, ao vivo, com o Jogo do Poder, debatendo o resultado das eleições à Prefeitura do Rio de Janeiro, com a vitória de Marcelo Crivella. Nós voltamos ao vivo com o Jogo do Poder, recebendo hoje 3 dos mais importantes cientistas políticos do Rio. Geraldo Thadeu, Ricardo Ismael e Paulo Bahia. Geraldo Thadeu, o prefeito eleito Marcelo Crivella, em seu primeiro pronunciamento, ainda há pouco, no Bangu Atlético Clube, mandou um recado à sua base de eleitores, ressaltando algumas posições no campo dos costumes bastante conservadoras. Disse não ao aborto, que a eleição dele significava isso, e não à política de gêneros, ou seja, qual é a leitura para isso? Até porque essas questões não são questões de competência da prefeitura. Quer dizer, essas questões seriam mais de competência federal, você alterar de alguma maneira esses temas, seja através de lei, pelo Congresso ou por iniciativa do próprio Executivo Federal. Mas como é que você interpreta esse tipo de recado muito fundamentado na questão de costumes que Crivella deu no seu discurso de vitória? Eu acho que o recado é muito claro, é para a sua própria base. Durante os debates, o Crivella procurou mostrar que a questão religiosa não seria importante, que ele seria compreensivo, tolerante. E aí chegou o momento dele dizer para a sua base, calma, sobre esses valores nós não vamos tergiversar. Né? Então, o recado foi para a sua própria base. Calma, Foi para aquietar a base que já começou a suspeitar, talvez, da firmeza dele na defesa desses valores, já que ele foi tão harmonioso, tão conciliador durante os debates que precederam a eleição. Justamente, ele disse, por exemplo, que manifestações culturais como a parada gay seriam apoiadas. Isso, naturalmente, a sua base ficou um pouco preocupada. Então, ele mandou um recado para a base. Só queria complementar um pouquinho o que o Paulo Bahia falou a respeito da estratégia. A gente tem que ver assim, eu insisto muito na questão da posição de cada contendor nesse jogo. Porque a estratégia de vinculá-lo à Igreja Universal deu certo nas outras 4 eleições. Sim. Por que não deu certo nessa? Porque o outro candidato, você não conseguiria transferir essa rejeição para o outro candidato. Então, não houve migração de votos. Eles não trocavam votos. Não trocavam votos. Por mais que houvesse, digamos, que o adversário, no caso Freixo, fustigasse Crivella, esse eleitor que eventualmente pudesse ficar descontente com essa argumentação, não iria para Freixo. Justamente, o Crivella perdeu 4 eleições para candidatos de centro. Sérgio Cabral, né, Pezão, a Denise Frossard, à sua frente dele, e o Gabeira, que foi para o segundo turno também em 2008, quando o Crivella liderou por boa parte do período. Então, ele perdia para os candidatos de centro porque havia possibilidade de, havendo rejeição à questão religiosa, não é nem questão religiosa, é questão da igreja, porque o Rio de Janeiro não tem problema com o evangélico, nós tivemos 3 governadores evangélicos, Benedita, Garotinho e Rosinha. A questão é com a Igreja Universal, que até dentro do meio evangélico, é polêmica. Muitos evangélicos têm suas diferenças. Geraldo, você acha que que o Rio vai conviver bem com o prefeito, que é conservador no campo dos costumes? Não que haja, digamos, o Rio, o último prefeito de esquerda foi Saturnino Braga, se eu não estou equivocado. Depois tivemos prefeitos de centro, até, quem sabe, de direita. Mas teremos, deixando de lado a questão ideológica, não é isso que eu estou me referindo, eu estou me referindo, digamos, à posição conservadora no campo de costumes, e nós teremos agora um candidato com posições conservadoras claras nesse campo, tanto que fez esse discurso ainda há pouco. Como é que será, digamos, uma administração tendo como, digamos, baliza essas posições que ele já revelou nesse discurso? Isso pode interferir de alguma maneira, mudar alguma coisa? Nós temos o Carnaval, temos a Parada Gay, temos outros eventos. A cidade é liberal no campo dos costumes, tradicionalmente, embora isso não signifique que seja uma cidade que vote na esquerda ou na direita, mas no campo de costumes, inequivocamente, há uma certa liberalidade no Rio de Janeiro. Eu acho que, até prova em contrário, esse discurso do Crivella vai ser o norte. Ou seja, não vamos tergiversar sobre valores. Provavelmente, não vai apoiar nenhuma política que, dentro da prefeitura, trabalhe, por exemplo, com direitos LGBT. Você acha que, por exemplo, os programas que existem aí do prefeito Eduardo Paes, de apoio, digamos, à população, aos cidadãos que são simpáticos ou são integrantes desse contingente LBGT, serão desativadas?
Olha, a probabilidade é grande de que esses programas ou sejam desativados ou não sigam adiante, né? E meu temor é na área da educação, porque em um debate o Crivella manifestou claramente o apoio ao movimento Escola Sem Partido. Então, dentro da educação, eu acho que vai ser a grande questão saber que tipo de intervenção ele vai fazer nos conteúdos, nos programas na área de educação, que são muito sólidos na Prefeitura do Rio. Geraldo, Ricardo Moel, você concorda com a posição do Geraldo? Você acha que Crivella vai realmente desativar ou, digamos, enfraquecer as políticas públicas dirigidas à população LGBTQIA+ e também vai fazer alterações substanciais na política de educação, de modo a implantar a escola sem partido, tirando qualquer caráter mais ideológico, de discussão política nas salas de aula? Questão de ideologia de gênero também. Também. Olha, eu acho que o governo Crivella, pelo que eu observei no programa eleitoral e nos debates, vai tomar um outro rumo. Porque é evidente que a gente está tentando, se é para discutir o contexto, o Rio de Janeiro agora em setembro foi o estado do Brasil que teve o maior número de empregos formais fechados, aproximadamente 29 mil empregos formais. Portanto, aquele cenário que se apresentava, que seria depois das Olimpíadas, está se confirmando. A gente está vendo hoje um colapso do governo estadual. Por que é que eu estou dizendo isso? Eu acho que o Crivella vai tentar firmar acordos com o governo federal, o governo Temer. Por quê? Porque o PRB é base do governo Temer. Inclusive, ele já teve contatos com alguns ministros da saúde, alguns ministérios. Ou seja, ele tem que mostrar serviço naquilo para que ele foi eleito. Ou seja, é tentar impulsionar a geração de emprego e renda nas comunidades, inclusive com contratação da prefeitura. Ele tem que tentar, talvez, buscar alguma forma de minorar os problemas hoje na área de saúde, que estão ligados ao colapso que está acontecendo no governo estadual. Ele tem que responder a uma agenda que é a agenda de tentar impulsionar o crescimento econômico dentro de um contexto hoje de ajuste fiscal, ou seja, de um ambiente ainda de muita restrição fiscal e de uma taxa de juros elevadíssima. Então, eu acho o seguinte, veja, o Crivella sabe que ele e os outros prefeitos eleitos vão enfrentar uma conjuntura muito difícil de 1º de janeiro até 2018. Isso está acontecendo não só aqui com a cidade do Rio de Janeiro, mas também com os estados. Então, este é o norte. Se ele quiser se legitimar, e aí é interessante porque, veja, você tem 3 grupos hoje nessa eleição. Tem um grupo que votou no Crivella. Tem um grupo que não votou no Crivella, que votou no Freixo. Isso aqui vai ter uma oposição muito forte. Porque os formadores de opinião, quer dizer, o eleitorado do Freixo, ele é de uma renda e escolaridade maior, então são formadores de opinião. É uma oposição forte ao Crivella. E, além disso, você tem um terceiro grupo, que está aí entre os brancos, nulos e abstenção, que chegou a 41% agora, quer dizer, dos aptos a votar. O Crivella teve 34% então, dos votos. só para terminar, esse grupo, vamos dizer assim, são de pessoas céticas em relação ao Crivella, ao Freixo, à política. Então, veja, na verdade, o Crivella tem 2 grandes grupos de oposição a ele. Por que ele vai se meter em mais problema ainda? Quer dizer, uma coisa é você afirmar os valores para a turma de casa. Outra coisa é o que você vai fazer para se legitimar como prefeito. Porque, veja, a desconfiança em relação ao governo Crivella é muito grande. Nesses 2 grupos, quem votou no Freixo e quem não votou nessa eleição. Ele tem que se legitimar. Para se legitimar, para existir uma chance de que essa gestão não seja uma gestão de um curto rápido, ou seja, 4 anos e acabou, ele tem que fazer alguma coisa para marcar essa passagem, até para poder ter uma possibilidade de pensar depois num governo de Estado. Ou seja, resumindo, nós estamos vivendo hoje uma transição aqui na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Existiam 2 alternativas, uma mais de esquerda, uma mais de centro-direita. Venceu essa de centro-direita. Mas tem que mostrar serviço, tem que mostrar a que veio. E, além disso, nós estamos pensando já ali em 2018, está logo na frente, que também talvez tenha uma transição dentro do governo do Estado. O Crivella só será um eleitor importante em 2018 se fizer uma boa administração daqui para lá. E ele sabe disso. Esse faz parte do jogo político. Então não dá para ficar gastando tempo com questões polêmicas, com determinadas questões valorativas, que certamente iria levar ele a uma agenda, vamos dizer, de soma zero. Ou seja, ficaria discutindo aquilo ali e não teria a conclusão de nada. Acho que vai fazer uma administração voltada para obter resultados e sejam resultados mais palpáveis no curto prazo. Paulo Bahia, resultado das eleições.
Crivella 34% dos votos, o Freixo 24% dos votos. Abstenção 26%, brancos e nulos quase 21%, somada a abstenção em brancos e nulos 41%, ou seja, o maior contingente de eleitores foi aquele que não participou do processo, ou participou negando o processo eleitoral. Quer dizer, qual é a sua leitura para isso? Qual é a sua interpretação para esse altíssimo contingente de abstenção, brancos e nulos? A minha avaliação, eu já venho falando isso há alguns dias, é de que você tem uma conjuntura nacional em que a população brasileira passa por um momento de desacreditar dos políticos, desacreditar dos partidos políticos e do nosso sistema político, isso juntando com a atipicidade que foi a eleição do Rio, com 2 candidatos marcadamente em campos minoritários. Então, fez com que uma grande parcela, a gente tem que fazer uma leitura política desses 41%, não uma leitura técnica. Tecnicamente, eu poderia dizer que são votos inválidos, portanto, não influenciaram na eleição. Não é bem verdade. Foi um recado político, vários recados políticos, que foram dados ao novo prefeito, pegando o que o Ricardo Ismael falou, que a maior parte da população, mesmo a que votou em Freixo, e esse contingente de 41%, representam uma oposição clara ao governo Crivella, e juntando com a fala do Geraldo, eu não acredito que o Crivella vai mudar as políticas já implantadas por Eduardo Paes. Nós já vivemos o governo Garotinho, vivemos o governo Rosinha, e eles mantiveram políticas e, inclusive, implantaram. E no slogan cuidar das pessoas está uma ponte para que faça essa ligação. Então, eu aposto que o Crivella vai querer ser um grande eleitor em 2018 e vai querer consolidar a liderança regional fazendo um bom governo. Portanto, a liberalidade dos costumes implica em ter uma economia de costumes que está vinculada a ela. O Carnaval é um evento econômico importante para o Rio de Janeiro, a própria Parada Gay é um evento econômico importante para o Rio de Janeiro, e essa liberalidade dos costumes gera renda na cidade, num momento em que precisa se gerar emprego e renda e num momento em que a arrecadação está em queda e ele já vai pegar um orçamento com 3% a menos do que o orçamento desse ano, que é a proposta que está na Câmara Municipal. A diminuição, isso com a expectativa de que não caia mais a receita. Então, eu concordo com o Ricardo Ismael que o Crivella vai querer acertar, e para acertar a política é mais forte. E nessa política mais forte ele vai ajustar as suas crenças à realidade política de uma cidade que é a segunda cidade de importância do país. Geraldo Tadeu. O resultado da eleição mostra aspectos curiosos da posição política dos eleitores do Rio de Janeiro. A começar pela votação da Zona Sul. A Zona Sul, em tese, seria majoritariamente de esquerda. Votou no Freixo. Quer dizer, de cabo a rabo, o Freixo venceu na Zona Sul. A única exceção foi Ipanema. Em Ipanema, ganhou Marcelo Crivella. Em todos os outros bairros da Zona Sul, ganhou Marcelo Freixo. Já na Zona Oeste, o resultado é exatamente o oposto. Zona Oeste é uma área mais popular, uma área, enfim, características bem populares e tal. Nós temos uma vitória acachapante de Marcelo Crivella. Como é que você interpreta esses 3 fatos? A supremacia de Crivella na Zona Oeste, indiscutível, a supremacia indiscutível de Freixo na Zona Sul e a exceção do território livre de Ipanema, que Crivella vence, e sendo o único reduto de Crivella na Zona Sul. A gente tem uma cidade partida também do ponto de vista eleitoral, né? O Rio de Janeiro claramente tem essa faixa delimitada, né? A Zona Oeste e a Zona Norte são regiões mais carentes, né? Com um nível de escolaridade mais baixo, na média, enfim, com graves carências de infraestrutura, né? E também uma característica muito própria da Zona Oeste é a região que tem o maior número de evangélicos na cidade. O senador Crivella, agora prefeito eleito, ele sempre teve uma votação muito, muito grande no entorno da cidade, na Baixada Fluminense, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, e a Zona Norte e a Zona Oeste. Essa sempre foi a área de predileção dele como político, enfim, do ponto de vista eleitoral. A Zona Sul tem uma característica
muito marcante, principalmente essas regiões mais tradicionais, mais antigas da Zona Sul, como Catete, Flamengo, Laranjeiras, Glória, Botafogo. Ali residem muitos funcionários públicos, muitos intelectuais, muitas pessoas com formação universitária. E ali, então, são pessoas mais politizadas, mais exigentes, trabalham mais programaticamente e têm seus problemas de infraestrutura já resolvidos. Na Zona Sul não há carência de transporte, não há carência básica, né, de infraestrutura. Então, você tem uma coisa muito claramente demarcada. E tem umas regiões como Tijuca, Grajaú, enfim, Maracanã, essas áreas são de classe média, né, onde o voto, por exemplo, dos candidatos de centro costuma ser grande também. A questão de Ipanema... Ipanema, coincidentemente, foi onde Osório ganhou a eleição. Foi o único bairro que Osório foi vitorioso, foi Ipanema. E lá também Crivella agora venceu numa situação de absoluta exceção na Zona Sul. Mas é porque Ipanema tem um dos maiores IDHs do Brasil e do mundo. Se você pegar comparar Ipanema com países nórdicos... Ipanema, maior que do Leblon? Não, Leblon e Ipanema são os maiores IDHs do Brasil e alguns dos maiores do mundo. Então, a população de Ipanema é bem diferente da de Laranjeiras. Né? Então, ali, eu acho que prevaleceu um pouco o antipetismo, o anti-esquerdismo, que fez, por exemplo, com que o Osório ganhasse. Você concorda com essa análise ou você tem alguma visão diferente, Ricardo Ismael? Você acha que realmente esses fatores apresentados aqui pelo Geraldo foram determinantes para essa configuração de resultados? Zona Sul pró-Freixo e Zona Oeste pró-Crivella? Veja, o eleitorado do Freixo é um eleitorado de maior renda, maior escolaridade e também um eleitorado de uma faixa etária, quer dizer, mais jovem do que o Crivella. A geografia do voto é um pouco essa, quer dizer, a faixa litorânea, entrando um pouco para o centro, aí você tem o Freixo e Zona Norte, Zona Oeste, somente Zona Oeste, o Crivella. O que é interessante, aí eu queria colocar agora na mesa, e até aproveitando um pouco a questão que você colocou anteriormente, é o seguinte: há uns anos atrás, esses formadores de opinião da Zona Sul fariam a cabeça da empregada doméstica, né, dos empregados da padaria, do entorno, né, que moram ou fora do Rio ou moram ali na Zona Oeste e certamente trabalham na Zona Sul. Não fizeram. Existe, portanto, isso já acontece, essa discussão, desde a eleição de 2006, da reeleição do Lula, onde, na verdade, você tinha muitos formadores de opinião, né, tentando, vamos dizer, desconstruir a imagem do Lula, e pelo menos até 2006 isso não aconteceu. E agora, né, nessa eleição, certamente havia muitos formadores de opinião trabalhando a favor do Freixo e tentando desconstruir mais uma vez o Crivella. E resistiu. Resistiu nesses redutos. Porque, de alguma maneira, talvez essa propaganda negativa já cansou, é preciso, talvez, procurar outras coisas. Esse resultado mostra para você, de maneira, quer dizer, incontrastável, que a cidade continua partida? Mostra que o processo de decisão do voto, o comportamento eleitoral do eleitor, ele é diferenciado e certamente talvez o eleitor lá da Zona Sul, o voto seja mais ideológico, o voto esteja mais ligado a essas bandeiras dos costumes, você falou. E o voto da Zona Oeste seja um voto que tem outros critérios, também extremamente meritórios. Não vamos tentar dizer quem é que tem um voto mais qualificado, não, que seria uma coisa estúpida falar isso aqui. Ou seja, dentro da rotina de vida, dentro daqueles moradores que estão lá na Zona Oeste, o Crivella parece que falou mais perto, porque não dá mais para chegar agora e dizer assim, não, o sujeito da Zona Oeste é um sujeito que é submisso, a mulher é submissa, ou isso e aquilo. Não, são pessoas que circulam na cidade toda, circulam na Zona Sul e ouviram os comentários contra o Crivella. Seja da dona de casa, seja do patrão, seja do professor universitário, seja da jovem universitária, ou seja, as pessoas no Rio de Janeiro sabem perfeitamente o que estão votando. Então, se não votaram no Freixo, foi porque tem alguma coisa na comunicação do Freixo que não chega na Zona Oeste e na Zona Norte. É preciso que ele repense isso. E certamente o Crivella sabe, pronto, é por isso que eu até argumentei anteriormente, que enfrentará uma fortíssima oposição desses formadores de opinião que moram na Zona Sul, com exceção de Ipanema, que você falou aqui, que realmente é pitoresco. Eu vou fazer um rápido intervalo e voltamos em 1 minuto com o Jogo do Poder ao vivo, analisando o resultado do segundo turno das eleições à Prefeitura do Rio.
Nós estamos ao vivo com o Jogo do Poder, analisando o resultado do segundo turno das eleições à Prefeitura do Rio de Janeiro. Paulo Bahia, o partido do candidato vitorioso, do senador Marcelo Crivella, o prefeito eleito do Rio de Janeiro, o PRB, tem apenas 3 vereadores na Câmara Municipal. Óbvio que o candidato Crivella, o prefeito eleito Crivella, já tem o apoio de outros partidos, a começar pelo PMDB, que tem 10 vereadores. Bom, a esquerda passa a ter também, pela chegada do Freixo ao segundo turno, um contingente expressivo na Câmara. Só o PSOL tem 6 vereadores. Você acha que Crivella terá dificuldade em construir maioria na Câmara? Não, pelo que aconteceu no segundo turno, não creio que ele tenha dificuldade em construir essa maioria. Mas não será um trabalho fácil, Ricardo, porque é uma Câmara Municipal muito experiente, todos os vereadores são experientes. Você chama a atenção da bancada do PSOL com 6 vereadores que também são experientes, mesmo os novos vereadores são carimbados na militância social, portanto vão cumprir o seu papel de fiscalização, de controle na Câmara Municipal. E os demais vereadores, que também são importantes, eleitos para essa legislatura, eles vão compor com o Crivella, mas vão trabalhar programaticamente também. Então, a relação será facilitada em ter uma maioria, mas não será uma maioria submissa. Então, vai obrigar que Crivella o tempo todo tenha uma relação dinâmica de política com a Câmara Municipal. Eu estou enxergando uma qualidade diferente e melhor da relação entre executivo e legislativo, porque não teremos um legislativo submisso ao poder executivo, mas e teremos que ter um poder executivo que não seja prepotente em relação à Câmara Municipal. Geraldo, essa relação de Crivella com a Câmara de Vereadores, você acha que também vai na linha do que disse o Bahia? Você acha que é uma relação que tende a se harmonizar com a construção de maioria, mas sem uma submissão, quer dizer, de lado a lado? Olha, eu acho que o problema do Crivella é o mesmo que vários prefeitos no Brasil inteiro têm, governadores e o presidente da República, né? O presidencialismo de coalizão, ele também funciona ao nível municipal. Sim. A questão nós temos um executivo eleito pelo voto direto, no segundo turno, 50% dos votos válidos mais um, e um legislativo eleito em primeiro turno, num sistema proporcional sem cláusula de barreira, praticamente. E aí o que você tem é um legislativo bastante fragmentado, né? São 19 legendas lá dentro, dos quais 8 partidos têm apenas 1 ou 2 vereadores. Quer dizer, todos os prefeitos têm o mesmo problema, construir maioria nas suas câmaras. E para isso tem que chamar os partidos, conversar, né? Enfim, formar. Eu acho que, inclusive, o primeiro desafio do Crivella é construir essa maioria. Eu acho muito importante que, desde já, ele se dedique a isso, porque vai ser digamos assim, a condição de possibilidade dele fazer um bom governo futuramente, né? Eu concordo com o Ricardo Ismael quando ele diz que o Crivella tem que mostrar serviço, até porque ele terá sido eleito com 1/3 dos votos só do eleitorado carioca. Então, ele precisa conquistar essa legitimidade na prática. Ele está eleito legitimamente, é a regra do processo eleitoral, mas ele vai precisar buscar mais legitimidade. Então, ele vai ter que agir de maneira muito precisa e muito rápida. Eu só acho que uma coisa não exclui a outra, né? Quer dizer, ele vai ter que atender a base dele, ele vai ser pressionado pela base dele a se posicionar sobre certos programas que estão em curso na prefeitura. E isso ele não vai ter como escapar. Pode ser que com a Por exemplo? Por exemplo, essa questão da comunidade LGBT, a questão da chamada ideologia de gênero. A questão do escola sem partido. Né? Esses são temas que, na prática, ele vai ter que se posicionar. Na área dos direitos reprodutivos também, né? Enfim, ele vai ter que se posicionar sobre isso. Pode ser que com habilidade, com um pouco vamos dizer, de política, ele consiga contornar isso a fim de não prejudicar a maioria dos programas. Mas a base vai pressioná-lo a se posicionar contra isso. Então, acho que uma coisa não exclui a outra. Eu acho que na questão dos valores, ele vai atender essa base no fundamental. Ele já enunciou isso nesse discurso de posse, né? Nesse discurso da vitória, né? E vai ter que buscar mostrar serviço. Acho que ele tem que construir a governabilidade, anunciar logo o secretariado dele, vai ser muito importante, né? E procurar o prefeito Eduardo Paes. Eu acho que é muito importante. Parece que já se falaram, o prefeito já ligou para ele. Sim. E já estão eu acho que constituir um grupo de transição vai ser muito importante para que ele, em 1º de janeiro, ele já consiga trabalhar
Você acha que a relação dele azeitada com o presidente Michel Temer pode, de alguma maneira, contribuir ou ajudá-lo, digamos, a ter uma administração exitosa, a despeito da crise por que passa o Brasil e por que passa o estado do Rio e também, digamos, a situação da prefeitura que ora parece boa financeiramente, ora apresenta dados, a imprensa traz alguns dados que são preocupantes, fala-se em atraso de alguns pagamentos, algumas obras inconclusas, com não pagamento de empreiteiras, ou seja, há no mínimo dúvidas sobre a consistência da economia, das finanças da Prefeitura do Rio. A Prefeitura do Rio teve, inclusive, a sua nota mantida, agora recentemente, por alguma agência de rating internacional. Eu acho que, do ponto de vista formal, pelo menos, as contas da Prefeitura estão mais ou menos em ordem. É claro que a proximidade com o governo federal, e a experiência do Rio mostra, né, de 2006 a 2018, o PMDB, até 2016, o PMDB esteve em aliança com o PT e, a partir daí, muitas verbas foram direcionadas para o Rio de Janeiro. Quando o Cabral assumiu, o Rio de Janeiro era o penúltimo estado em transferências voluntárias do governo federal. Passou a ser o primeiro. Em todos os estados do Brasil, quando você faz um levantamento, Paraná tem isso, o governador Richa apoiando o prefeito de Curitiba. As verbas fluíam para Curitiba. Quando deixa de ser do mesmo campo político, as verbas não fluem. Então, a proximidade com o presidente Michel Temer vai favorecer bastante ele, claro. Ricardo Ismael, num discurso, num pronunciamento já bem antigo, Crivella disse que o projeto da Universal era ter um presidente da República. Essa gravação circulou agora na campanha, aí, nas redes sociais e tal. Você acha que a eleição de Crivella é o ponto de partida desse projeto ou não tem nada a ver uma coisa com outra? Pode até existir essa pretensão, mas eu acho que a gente está longe disso ainda por 3 motivos. Bom, eu acho que, como eu disse, o Crivella, na verdade, é a primeira prefeitura de importância e de visibilidade nacional que o PRB vai assumir. Não sei se vai dar certo. Tá? Tem que primeiro ver se vai dar certo. Se der certo, aí você pode começar a sonhar com o governo do Estado ou algum cargo mais importante. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que, veja, o Crivella foi eleito com essa suspeição, né? Ou seja, a prefeitura vai ser uma extensão da Igreja Universal. O Crivella vai agir de acordo com o que for decidido pela Igreja Universal, em particular pelo seu tio Edir Macedo. Bom, eu acho que vai ter, não é um Big Brother, mas vai ter câmeras acompanhando o Crivella no dia a dia, 24 horas, para saber se isso vai acontecer. Na hora que acontecer isso, isso vai estar publicado imediatamente. Terceiro, eu acho, veja, que o Crivella deve ter um pragmatismo, sabe que, na verdade, você não tem grandes lideranças no PRB do Estado do Rio de Janeiro, à exceção dele próprio. Então, se eu fosse ele, eu realmente tentaria fazer uma boa administração e tentar influenciar essa chapa para 2018, para derrotar o PMDB aqui no Estado, né? Ou seja, a gente sabe que, já até discutiu isso anteriormente, a dificuldade é muito grande de ter um candidato competitivo defendendo a atual gestão. Então, fala-se até na saída do Eduardo Paes do PMDB. Então 2018 está muito aberto e 2018 está muito perto para se tentar começar a pensar nisso. Ou seja, o Romário, algumas lideranças que apoiaram o próprio Crivella. Quer dizer, é possível se tentar começar a apontar para